Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos para levar a palavra do Senhor em informação do Evangelho de nosso Salvador Jesus Cristo a todos que nos ouvem neste dia, começando por esta manhã. Eu quero falar com todos hoje sobre a segunda parte do último tema, um processo para a ressurreição. E para o texto bíblico, João capítulo 19, versículos 33 ao 35. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com a lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que ouviu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Muito bem. Diante destas verdades que nós acabamos de ler aqui no Evangelho, observem que Jesus já está crucificado. Jesus já está numa situação de morte final, totalmente inspirado, já deu o seu último suspiro, como nós dizemos, está morto. O soldado testa a sua morte e vê que realmente ele está morto. Mas diante desses acontecimentos, nós notamos que Satanás é um artista e ele cria algumas imaginações para atrapalhar. Não precisamos ir muito longe para vermos as manobras de Satanás para criar confusão, criar problemas a inocentes e enganar as nações, enganar as pessoas, enganar as multidões. Esse é o grande trabalho dele desde o princípio, desde o momento que foi criado. E para isso surge uma teoria chamada a teoria do desmaio. É uma das mentiras mais antigas de Satanás sobre a ressurreição. Essa teoria propõe que Jesus não ressuscitou dentre os mortos, porque ele nunca morreu de verdade. Não esqueçam que eu estou falando de uma teoria. Em vez disso, diz a teoria, Jesus teria entrado em uma espécie de coma profundo ou desmaio devido à dor e ao trauma da crucificação. Em seguida, na atmosfera nada agradável do túmulo, Cristo teria acordado e ali as tiras de pano que haviam sido firmemente presas ao seu corpo teriam se soltado de alguma forma, para então ele aparecer aos seus discípulos. A teoria do desmaio sucumbe frente aos fatos. Observe bem como que Satanás é mentiroso, desleal e incapaz. Note que os guardas romanos eram peritos em execução. Eles teriam sido mortos se permitissem que um condenado à morte como Cristo deles ou dela escapasse. Os guardas tiveram certeza que Jesus estava morto quando o golpearam lateralmente com uma lança e do seu corpo saiu sangue e água. Esta foi a prova final de sua morte, já que isso ocorre quando o coração para de bater. Algum tempo atrás, eu li uma pergunta que um líder de uma coluna de aconselhamentos local fez sobre a ressurreição. Ele perguntou: querido Ticos, nosso pastor disse que Jesus desmaiou na cruz e logo em seguida os seus discípulos cuidaram de sua saúde. O que você acha? Assinado o atordoado. Ticos respondeu: caro atordoado, dê 39 chicotadas em seu pastor,
com um chicote de múltiplas tiras, com ossos presos nas suas pontas, pregue-o em uma cruz, deixe-o lá por 6 horas, depois enfie uma lança nele e o embalsame. Após ter embalsamado bem ele, coloque-o em um túmulo sem ar por 36 horas e veja o que acontece. Atenciosamente, Ticos. A resposta de Ticos leva a teoria do desmaio ao ridículo. Surpreendentemente, as pessoas ainda seguem essa teoria. Não porque essa teoria é plausível, não porque ela é lógica em absoluto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Olha bem, não tem lógica nenhuma. Mas porque nela podem sustentar suas dúvidas. A verdade é que Jesus Cristo ressuscitou. Porque não seria possível ninguém suportar tanto tempo num túmulo sem ar, totalmente morto, preso, amarrado. Não sairia de lá de maneira nenhuma. Essa é a glória que nós temos em nossos corações e nossas vidas e podemos afirmar com grande alegria: Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou e vai vir ainda para nos buscar. Querida igreja, eu quero que vocês pensem nisso e tenham um bom dia.